Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, né? Eu faço parte da Igreja Betânia, mas lá no bairro Céu Azul, né? Junto ali com o pastor Jota, o pastor Vandercy também. Por falar nisso, eu quero agradecer ao pastor Jota, que é o nosso superintendente aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? Sirvo nos jovens com o meu amigo ali, ó, o Vaguinho, grande Vaguinho também. Deus abençoe você ali e tudo mais. E eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. E, além disso, também eu quero falar e parabenizar a Igreja Betânia Venda Nova, né? Parabéns para vocês aí, né? 57 anos de história. Glória a Deus. É uma igreja que é importante, né? Para vocês, mas também é muito importante para mim, porque eu batizei aqui, ó, bem ali, tá até aberto hoje. Eu tinha 11 anos de idade, tinha um cabelo que batia mais ou menos aqui também, né? Era menor e eu batizei aqui, realizei meu sonho de infância, que era batizar, e eu lembro que foi muito bacana, e essa igreja é uma igreja marcante. E glória a Deus por ter chegado, né, em mais um ano de vida, que Deus dê muito mais, com muito mais bênção, muito mais vitória para vocês. É uma igreja que marca aqui a nossa história, a minha história, mas não só isso, marca a nossa cidade também. Porque muitas das vezes eu já conversei com pessoas daqui de Belo Horizonte, às vezes no Uber, às vezes em qualquer outro lugar, onde, quando eu falava assim, eu sou da Igreja Betânia, o pessoal falava, daquela Igreja Betânia lá de Venda Nova. Eu falei, não, eu sou lá do bairro Céu Azul, mas eu também vou ali na Igreja Betânia do bairro de Venda Nova. Aí a pessoa fala, porque aquela igreja, ela marcou a minha vida, né? Eu já fui lá, eu tenho um parente que foi lá e tudo mais. Ou então, pessoas que já falaram assim, não, a Igreja Betânia Venda Nova inspirou a nossa igreja a agir dessa forma. Foi uma inspiração para a gente, porque é uma igreja que a gente sabe que é marcante, sim, para Belo Horizonte, não só para Belo Horizonte, mas também para o Brasil também, a nível nacional. É uma igreja, sim, que é importantíssima, né? Eu estou vendo aí algumas caras novas, né? Eu conheço muita gente daqui, mas algumas pessoas que eu vejo aqui são novas. Prazer em conhecer vocês, mas a Igreja Betânia é uma igreja importantíssima. Então, que Deus prospere, dê muito mais anos de vida para essa igreja, com muita bênção, muitas vidas para Jesus, muita restauração em nome de Jesus. Essa daí é a minha parabenização para vocês. E uma das coisas que eu acabei falando é sobre a relevância da igreja, né? A igreja, ela tem que ser relevante no cenário nacional, no mundo, na cidade onde se encontra. A gente está com mais de uma igreja aqui. E eu não sei se vocês repararam, mas o mundo que a gente está mudando cada vez mais rápido. As coisas estão mudando basicamente assim, não muito exagerado, né, mas exagerando na velocidade da luz. Ou seja, quando você assusta, algo já mudou, o pessoal já está agindo de uma maneira diferente, né? As pautas que o pessoal está discutindo são pautas completamente diferentes, às vezes, atualizadas, novas, e muitas das vezes a gente acaba olhando o que está acontecendo, a gente acaba se perguntando o que nós vamos fazer mediante isso tudo, né? Sem contar que muito dessas mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, talvez essa semana você foi bombardeado por um monte de notícias ou um monte de coisa que aconteceu no mundo ou até mesmo no Brasil, que você falou, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso tudo? Né? E às vezes, na maior parte do dia, é mais de uma notícia, é mais de um acontecimento que, por conta às vezes da rede social ou por conta da mídia, você vai tendo aquele bombardeio de informações, e não só de informações, você vai vendo como que o mundo vai se transformando e às vezes como que o mundo vai degringolando ali para uma questão muito ruim na moral. E aí a gente se pergunta, mas por que isso está acontecendo? Como agir mediante isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é que nós estamos em uma guerra. Eu achei muito interessante duas coisas que aconteceu aqui antes de começar a pregação. O primeiro foi o pastor Vanderlei, que ele começou falando sobre peleja, né? Peleja é guerra. E aí eu falei, gente, eu acho que o pastor, ele meio que viu a pregação que eu vou trazer hoje. Em contrapartida também, a gente teve a música aqui que o pessoal cantou, né, Muralhas, né, Muralhas Vão Cair, que também vai corroborar um pouco com a pregação, vocês vão entender ali depois. E eu quero falar, inclusive, pro louvor, gente, vocês têm que gravar essas versões aqui que vocês fizeram para a gente ouvir depois, colocar no YouTube, colocar no Spotify, que ficou aí muito bacana mesmo.
Mas a gente vive essa questão dessa guerra cultural. E o que é guerra cultural, Rafael? O que é isso de guerra cultural? A gente vive num mundo onde as pessoas têm muitas visões de mundo. As pessoas veem o mundo de diferentes maneiras. E muitas dessas pessoas, elas têm o intuito de espalhar a sua visão de mundo e usam da cultura, ou seja, a arte, o entretenimento, a música, o futebol ou os esportes, né, para propagar a sua visão de mundo. E quanto mais eles usarem isso, mais pessoas vão ser adeptas. E se não forem adeptas, vão ser acostumadas com a sua visão de mundo. Então, hoje a gente vive uma guerra, de fato, cultural, onde as visões de mundos, elas entram em embate, em conflito uma com a outra, para saber qual que vai ali sobressair. Atualmente, ou nos últimos anos, a gente vê, de certa forma, uma polarização, e a igreja acaba ficando no meio disso tudo, nesse sentido todo e tudo mais. Por conta que a gente está vivendo isso, então a gente vê alterações acontecendo no nosso mundo, na forma de pensar, e não só na forma de pensar, na forma também das pessoas agirem. E muitas das vezes a gente, mesmo estando na igreja e sendo cristão, dentro da nossa mente a gente começa, na realidade, entrar em conflito e pensar, poxa, mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Será que é de fato isso mesmo? Ou será que eu estou pensando errado? Porque começa a entrar em conflito conosco, justamente pelo fator de nós estarmos nessa guerra. E por que muitas das vezes as pessoas elas querem tanto esse sentido de guerra e muitas das vezes elas querem toda essa propagação? O motivo é que as pessoas elas enxergam que, na realidade, o mundo ele tem um problema. As pessoas elas olham para o mundo e falam assim, meu Deus do céu, tem um monte de gente passando fome. Meu Deus do céu, a gente está tendo muita desigualdade social. Olha, o pessoal está, muitas das vezes, sofrendo algum preconceito, tem corrupção na política. E a pessoa ela vira e fala assim, não, a gente precisa resolver isso de alguma forma. Mas só que a pessoa ela vai tentar resolver isso de alguma forma social, política ou até mesmo cultural. Mas, quando ela tenta resolver isso, ela não vai resolver essa questão de uma maneira plena, porque ela não resolve a raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? A raiz do problema se chama pecado. O pecado, ele separou o homem de Deus. Todo mundo sabe que nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, para termos um relacionamento com Deus. E era tudo maravilhoso quando a gente tinha um relacionamento com Deus. Mas quando o homem decidiu abrir mão desse relacionamento, lá no Éden, né, quando ele decidiu desobedecer a Deus, então entrou o pecado no mundo. E o pecado é isso que afasta a humanidade de Deus. Então, quando você tenta resolver o problema, os problemas que a gente tem no mundo hoje, muitas das vezes as pessoas elas vão tentar resolver, mas não vai resolver completamente. Se resolver um problema, vai criar tantos outros problemas para resolver, porque resolveu o problema, entre aspas, mas não resolveu aquilo que gera o problema, que é o pecado. Então, as pessoas elas estão buscando algo, uma esperança para mudar o mundo. E é muito engraçado que antigamente o Brasil ele era mais, vamos supor, religioso. A gente tinha até um tempo atrás a maioria católica, depois começou a ter o crescimento dos evangélicos, né, e tudo mais, mas hoje você vê que muitas das vezes as pessoas elas não estão tão religiosas assim como antes. As pessoas hoje elas estão mais assim querendo viver a vida delas a partir da própria visão de mundo delas e tudo mais, mas elas, mesmo assim, têm uma esperança escatológica, no sentido de que um dia a gente vai resolver esse problema, que é uma esperança religiosa, mas é uma esperança religiosa sem Jesus. É uma esperança religiosa, eles querem usar meios humanos e naturais para resolver as questões, mas não vai conseguir. E muitas das vezes as pessoas elas entregam a sua vida diretamente para isso, e muitas das vezes elas prosseguem. E elas vão, mas quando chegar lá, elas vão descobrir que não vai resolver o problema. E se resolver algum problema, talvez vai criar todos os outros. Mas a gente precisa entender que a igreja está no meio disso tudo. Mas a igreja, na realidade, tem a solução do problema. A igreja, na realidade, tem a mensagem que vai trazer ali a solução do problema da humanidade. E uma das coisas que a gente vê é muito interessante quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu,
anjos apareceram para pastores no campo. E um deles avisou esses pastores sobre o nascimento de Jesus. E apareceu um coral de anjo cantando. E eles cantavam uma canção muito legal que dizia assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Ou seja, a mensagem que a igreja tem para a humanidade é que Deus quer bem. Deus quer o bem da humanidade, Deus não quer o mal. Muitas das vezes hoje a gente cai numa mentira de achar que Deus ele quer o mal da humanidade e tudo mais. E olha, Deus ele quer destruir todo mundo e tacar todo mundo no inferno. Não, Deus ele quer tirar as pessoas do inferno. Foi por isso que ele enviou Jesus. O próprio Jesus falou que o Filho do Homem ele veio para salvar aquilo que estava perdido, ou seja, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Inclusive o próprio Paulo escreveu isso em uma das suas cartas. Então Deus ele quer o bem da humanidade. E a mensagem da igreja é a mensagem de, gente, Deus ele quer o nosso bem. E Deus quer tanto o nosso bem que ele enviou Jesus para nos salvar e nos reconciliar de novo com ele, nos tirar da condenação eterna e agora fazer com que a gente tenha um relacionamento com ele, um relacionamento com Deus. E não só ter esse relacionamento com Deus, agora a gente vai poder viver uma eternidade ao lado de Jesus e salvo com Jesus. É essa que é a mensagem que a igreja tem, é essa que é a mensagem de resolução de tudo isso, porque Deus ele entra com a resolução, Deus ele entra com a questão tipo assim, olha, vocês não vão conseguir resolver, mas eu vou conseguir resolver porque eu vou enviar meu filho para resolver, logo ele envia o filho dele para resolver, e quando ele envia o filho dele para resolver, Jesus morre, ressuscita, ele vira para a igreja e fala para a igreja pregar o evangelho. Então a nossa mensagem é uma mensagem de bem, uma mensagem de, olha gente, a igreja ela fala sobre Deus querer o bem da humanidade. E com isso ele envia então o Espírito Santo para nos capacitar a pregar essa mensagem até com que ele volte. Mas só que tem uma questão, assim como tem o Espírito Santo também para nos capacitar para pregar essa mensagem e salvar as pessoas, João fala que existe um outro Espírito no mundo também, que está em ação, e ele chama esse Espírito de Anticristo. Que é um espírito que também está no mundo e está preparando as pessoas para a chegada dessa figura que é tanto falada, que é a figura aí do anticristo. Uma figura que a Bíblia fala que ela vai ter um certo poder político e vai governar aí durante alguns anos na Terra, que a gente chama de a grande tribulação, né? Que vai ser o maior tempo de tribulação na Terra, onde vai ter muito sofrimento, a moral do ser humano vai estar lá embaixo, né? A igreja também vai estar sendo perseguida, né? E aí vai ser momentos que vão anteceder ali o arrebatamento, também a volta de Jesus. E esse Espírito ele está preparando para a chegada dessa figura. Ele está preparando para que as pessoas vejam essa figura acontecer. Então, quando se tem isso, a gente vê a gente numa guerra, onde nós temos o quê? A igreja fazendo um esforço para pregar o evangelho e salvar as pessoas, e um outro espírito fazendo um esforço para preparar as pessoas para a chegada dessa figura aí, que é o anticristo, né? Infelizmente isso acaba acontecendo. Então a gente se vê no meio de uma guerra cultural. E essa guerra cultural ela é consequência de uma guerra espiritual, onde nós temos a influência desse espírito, que é um espírito diabólico que influencia as coisas tanto direta quanto indiretamente para influenciar as pessoas a ter uma vida independente de Deus ou longe de Deus, porque basta a pessoa ter uma vida longe de Deus para que ela não seja salva. Então, muitas das vezes é isso que acaba acontecendo. Aí geralmente a pessoa vira e fala assim, Rafa, então agora você vai falar que ver desenho animado, anime, filme, é pecado e é do diabo. Não, eu não vou falar isso, até porque eu também trabalho com isso, né? Eu faço as minhas histórias em quadrinhos, né? Mas que em algumas histórias tem influência, sim, tanto direta quanto indiretamente tem, né? Tem umas que são direta mesmo. Eu tenho um amigo meu que ele é ex-satanista, inclusive eu fiz uma live com ele lá no meu Instagram, que chama Amigo Jesus, depois você vai lá e confere, e ele é aquele satanista assim dos bravos, de ver os bichos e tudo mais, era bem pesado mesmo, mas Jesus conquistou ele, e ele se converteu, e ele fala abertamente,
como que é essa questão dessa influência que tem. E tem a influência indireta, que a pessoa ali, mesmo não tendo a influência direta, às vezes ela vai ter alguma influência que vai tentar afastar ali um pouquinho a pessoa de Jesus ou incentivar a pessoa a esse pecado. Porque é essa guerra cultural que é consequência de uma guerra espiritual. E a igreja está aqui para o quê? Para proclamar o evangelho. Mas a igreja está aqui também para combater essa guerra. E muitas das vezes, quando a gente pensa nessa questão, a gente pensa assim, não, porque agora eu quero pegar e eu vou combater essa guerra porque eu vou combater o outro. Mas será que é o outro? Será que é a pessoa? Paulo, ele nos responde isso. Então, abram as suas Bíblias lá em Efésios. Efésios 6, a partir do verso 10. É onde a gente vai ler uma palavra muito profunda de Paulo. Efésios é um livro sensacional da Bíblia. Abram a sua Bíblia. Efésios 6, 10. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou beber uma água aqui. Amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz não amém. Vamos lá, então. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, ou, em algumas versões, ciladas do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados. Usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Aqui Paulo está escrevendo para os Efésios e uma coisa interessante da gente notar no texto é que Paulo, ele estava preso. E ele mesmo estando preso, ele poderia vir lá e falar assim, olha gente, eu estou preso aqui e esse pessoal que me prendeu, a gente tem que orar para tacar fogo do céu na vida deles, porque como é que pode? Eu estou pregando o evangelho, estou amando o inimigo, estou amando o próximo e estou fazendo bem, mas eu estou preso, olha só. Não, Paulo ele não fala isso. Né? O Paulo, embora ele estivesse nessa condição, ele vira para o pessoal e fala, olha gente, uma última coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, vistam toda a armadura de Deus. Mas por que ele pede para vestir toda a armadura de Deus? Porque ele fala com quem que é a nossa guerra. E ele fala, gente, a nossa guerra não é contra os seres humanos. A nossa guerra é uma guerra contra as forças do mal. A nossa guerra é contra esses espíritos que influenciam a nossa cultura a ser contra Deus. Então, eles não querem que as pessoas conheçam a Jesus. Eles não querem que as pessoas tenham encontro com o Evangelho. Então, a nossa guerra é contra eles. E muitas das vezes, quando a gente acaba sofrendo alguma coisa ou sofrendo alguma retaliação, às vezes como igreja, a gente fica indignado, porque como é que pode? A gente está fazendo bem, a gente está ali, a gente está amando as pessoas, a gente está pregando o evangelho, e às vezes a gente está sendo perseguido, ou então se a gente não está sendo perseguido, a gente está sendo ameaçado, ou então se não está sendo ameaçado, eles estão fazendo tudo para apertar a gente, para a gente não ter liberdade para falar da nossa fé, não ter liberdade às vezes para falar daquilo que a gente crê.
E muitas das vezes a gente olha e fala assim, não, Deus, tem que mandar fogo no céu nessas pessoas. Não, Deus, essas pessoas aí têm que ser fulminadas. Lembra até quando Tiago e João queria que Deus mandasse fogo no céu ali, no pessoal que estava contra Jesus, e Jesus não deixou ele fazer isso. Mas Paulo, ele fala, gente, não é contra essas pessoas, é contra essas forças do mal, esses espíritos malignos, né? Numa questão mais tradicional da igreja, principados e potestades, né? Que o pessoal gosta tanto de chamar aí, é contra isso que a gente deve lutar. E como ele fala que a gente deve fazer essa luta? Primeiro, né, é vestindo a armadura, e segundo, é a gente orando. Na verdade, ele fala para a gente estar orando, acontece na questão da oração. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a questão da armadura. É uma guerra espiritual que a gente está, e Paulo fala uma coisa muito interessante. O verso que ele fala aqui, que é o seguinte, que ele fala, assim, verso 14, mantenham sua posição. Ou seja, Paulo, ele chama os cristãos para manterem a sua posição mediante a palavra, a batalha. Porque muitas das vezes a gente vira e fala assim, não, eu não quero manter a minha posição. Não, eu quero ficar tranquilo aqui em casa e tudo mais, né? Mas Paulo chama a gente a manter a posição. E muitas das vezes, quando a gente para pensar até mesmo nesse conceito de guerra cultural, ela está chegando em tudo quanto é lugar. Você vai assistir um filme e está lá o pessoal tentando te influenciar. Você vai assistir uma série, o pessoal está tentando te influenciar. Você vai assistir seu jogo de futebol, que você fala assim, não, hoje eu vou relaxar vendo o jogo de futebol do meu time. E às vezes, né, você nem vai relaxar vendo o jogo de futebol do seu time, dependendo do time que você torce. Você vai assistir o jogo de futebol, você vai falar assim, nossa, Deus do céu, esse time. Aí você sai todo estressado porque, né, o time não jogou bem. Você assenta lá para relaxar e a primeira coisa que você faz, 2 minutos de jogo, é ficar estressado, né? Eu torço pro Galo. Aí é muito engraçado. É muito engraçado o meu pai, porque quem me influenciou a isso foi o meu pai. Mas meu pai é a coisa mais engraçada do mundo quando você vai sentar perto dele para torcer. Por quê? Porque mal começa o jogo, aí já fala tipo assim, ih, meu Deus do céu, olha lá, o Galo vai perder. Aí eu falo assim, ô pai, pega aí. Mas a gente acabou de começar o jogo, o pessoal tá tocando a bola, um pro lado do outro, e fala, mas olha o jeito que o pessoal tá tocando a bola, tá tocando assim, esse jeito já é o jeito da derrota. Aí, o que acontece é o seguinte, eu viro e falo pra ele assim, não pai, o Galo vai ganhar. Aí o que acontece? O Galo ganha. Aí eu falo, tá vendo pai? O Galo ganhou, tá vendo? O Galo ganhou mais uma vez. Aí o que acontece é o seguinte, o Galo ganhou, tá vendo? Você tava falando que o Galo ia perder e tudo mais. Mas só que mesmo quando você vai ver ali o seu joguinho de futebol, tá lá o pessoal tentando te influenciar culturalmente. Por quê? Porque o pessoal que tá lá do outro lado, eles estão falando, não, a gente tem que manter a nossa posição. Então nós que somos cristãos, nós temos que manter a nossa posição também, a nossa posição de batalha, segundo aqui o que Paulo falou. E aí a gente vai entrar na questão da armadura. E uma das coisas que a gente precisa entender é que quando Paulo está falando da armadura, ele não está falando de uma coisa viajada, mas a armadura de Deus, ela está relacionada a atitudes que a gente toma. Então, quando ele começa a falar aqui da armadura, e ele começa a colocar para a gente cada acessório da armadura, o que acontece é que ele pega e ele está falando com a gente de quê? De atitudes que a gente precisa tomar ao ver essas armaduras. A primeira questão que a gente precisa entender é que eu trouxe a imagem para mostrar, mas só que infelizmente não tem o data show, né? Mas é inspirada na armadura do Império Romano, do soldado romano. Então, tudo que Paulo ele coloca aqui é inspirado nessa armadura, que era uma armadura da época, né? Inclusive, para quem gosta de jogar videogame, tem um jogo muito interessante sobre o exército do Império Romano, que tem para Xbox, acho que é exclusivo, e se você jogar, você vai entender, inclusive, melhor o texto de Efésios, tá? Então, fica a dica. Cinturão da verdade, né? Que é a questão aí. O cinturão é a parte onde protegia a cintura do soldado, né? Onde a gente tinha o cinto e tinha aquelas coisinhas assim,
filepinhas de couro, né? Eu não sei o nome daquilo, mas eu ia mostrar na imagem. Mas ela é o quê? O cinturão da verdade, que mostra, que guardava essa parte aqui do soldado, mas que também colocava acessórios nesse cinto, tipo o cinto do Batman. Então, por exemplo, tinha espada, né? Tinha outros acessórios para o soldado acabar usando e tudo mais, e era essa parte aqui que guardava essa parte, protegia essa parte, mas também era onde o soldado guardava as coisas e as armas para ele então tirar e guerrear. E por que fala do cinturão da verdade e como é que tem essa questão do cinturão da verdade? É que nós devemos viver uma vida íntegra e honesta, que capacita o cristão a ser um propósito em Jesus, que é a verdade, estando livre para lutar contra Satanás, que é mentiroso. Ou seja, o cinturão da verdade, quando Paulo fala revestir o cinturão da verdade, ele está falando para a gente ser verdadeiro. Ele está falando para a gente agir de uma forma verdadeira. Primeiro, para agir de forma verdadeira, a gente tem que crer na verdade. A verdade é quem? É Jesus, né? E a segunda coisa, será que de fato a gente tem sido verdadeiro, né? Todos os dias aí que a gente tem vivido e tudo mais, será que a gente tem sido verdadeiro conosco? Será que a gente tem sido verdadeiro com as pessoas que a gente tem conhecido? Então, para você se revestir do cinto da verdade, você tem que ser verdadeiro, porque afinal de contas, é o cinto da verdade, não é verdade? Então, para você viver isso, você tem que tomar atitudes verdadeiras e ser verdadeiro. Será que, de fato, nós temos sido os verdadeiros e estamos crendo na verdade do Evangelho e nós estamos duvidando da verdade do Evangelho? A segunda peça da armadura é a couraça, né? Que era a peça que protegia aqui essa parte do peito e a parte das costas aqui. Era feita de um metal que era liso, né? Se você já viu os filmes de Jesus, você sabe mais ou menos como que é. Ela era lisa. A couraça cobria o corpo do soldado do pescoço até as coxas. Normalmente era feita de bronze, ou seja, ela era feita de fato para proteger. A couraça do Império Romano, ela era pensada diferente dos outras nações da época, porque ela era dessa forma lisa. Então, para o soldado romano, quando ele ia para a batalha e ele estava com a couraça dele permitia que, na verdade, não permitia com que ele tivesse muitos ferimentos, por conta da maneira que ela era feita. Ou seja, a couraça de justiça, e aí Paulo chama a couraça de a couraça da justiça. Nós não precisamos buscar proteção ou direito através das nossas obras. Nós podemos confiadamente se suster no que Jesus fez por nós e por causa disso, se suster porque Jesus fez por nós e por causa disso devemos reproduzir em obras a minha confiança em Jesus. Ou seja, como que você veste a couraça da justiça? É você crer em Jesus. Crer que Jesus justificou você, mas ao mesmo tempo é você ter plena confiança nisso, mas não só ter plena confiança nisso, mas é você também tomar essas atitudes. A atitude de ter plena confiança em Jesus, mas a atitude também de ser justo, né? De ser justo. E ser justo é ser justo mesmo. E ser justo às vezes é muito difícil, porque o justo é aquele que vai procurar sempre fazer aquilo que é certo. E aí que tem a pergunta, será que a gente faz tudo aquilo que é certo? E quando a gente não toma uma atitude de acordo com a armadura, que o pessoal gosta de chamar de armadura da fé, a gente está dando a famosa brecha. Porque é como se a gente não tivesse vestindo aquilo que nos protege, a atitude que vai nos proteger, mediante o quê? A cilada de Satanás. Quando Paulo está fazendo referência à cilada de Satanás, ele faz uma referência ao que as cidades ou os outros exércitos tentavam fazer contra o Império Romano. Como muitas delas não tinham chance de combater o Império Romano, elas iam fazendo ciladas para o Império Romano cair antes dele chegar na cidade.
Porque eles sabiam que se o Império Romano chegasse lá, já era, não tinha como vencer. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque as nossas atitudes são atitudes que vão nos proteger dessas ciladas e vão nos ajudar a combater justamente esses seres ou essas potestades. É isso que Paulo ele está falando aqui. E depois ele fala com a gente sobre a sandália do Evangelho, né? Eram umas sandálias que eram guarnecidas de placas e eram feitas de pregos afiados, ou seja, para pregar, né? Hoje a gente prega com cola o solado com o restante do sapato, do tênis, mas na época eles usavam pregos para garantir pisadas firmes, né? E quando Paulo ele fala sobre as sandálias do Evangelho, ele fala sobre nós estarmos preparados para evangelizar. Isso até linka com aquilo que Paulo fala, né? Estejam preparados a tempo e fora de tempos para pregar o Evangelho. Ou seja, a sandália do Evangelho é aquela que a gente tem a preparação para pregar o Evangelho em qualquer lugar que a gente esteja e em qualquer situação que a gente esteja. E aí a pergunta que é, será que a gente tem sido verdadeiro? Será que a gente tem sido justo? E será que a gente tem pregado o Evangelho? Né? Ela faz parte aí da armadura. Pregar o Evangelho também é proteção. Hoje eu vejo que muitas das vezes a gente tem vergonha, às vezes, de pregar. Às vezes pelo que a igreja brasileira ela faz, né? Ou às vezes porque a igreja brasileira ela vive, ou até mesmo medo de nos posicionar por conta daquilo que a gente pode sofrer. Mas o Evangelho, ele faz parte da armadura, e não só faz parte da armadura, ele é aquilo que vai chamar as pessoas para a salvação. Será que a gente tem, de fato, né, pregado o Evangelho? E aí a gente vai para aquele que a gente gosta muito. Eu já estou terminando, tá, gente? Que é o escudo da fé. O escudo que Paulo faz referência também do Império Romano. É um escudo que era retangular, ele era mais ou menos desse jeito, ia até perto do chão, né, e protegia praticamente o corpo todo do soldado. Ele era oval, ele era coberto com peles de animais ou linho, era encharcado com água para apagar as flechas que pegavam fogo. Por isso que Paulo fala dos dardos inflamados, né? Ele cobria a maior parte do soldado, e quando os soldados eles estavam juntos, eles juntavam um do lado do outro e faziam uma espécie de muro. E eles tinham essa estratégia, mas também tinha uma estratégia que eles chamavam de tartaruga, que era onde eles juntavam um do lado do outro e atrás do outro, fazendo um quadrado, escudos na frente, do lado e atrás e acima para proteger os soldados. Essa estratégia eles usavam para passar no meio dos exércitos. Então, por exemplo, o exército fechava, o Império Romano fazia esse quadradinho, ia passando no meio do exército e ia jogando todo mundo para cima. Porque eles colocavam as lanças ou as espadas entre um escudo e outro e ia indo, e quem tivesse à frente já era. Você não teria como você resistir àquele exército de soldado passando por cima ali de você. Então, quando Paulo ele fala sobre o escudo da fé, ele fala sobre algo que protege, mas ele fala sobre algo que também ataca. Porque ele faz essa questão de referência, de junção e ataque. Então, a nossa fé, ela é algo sim que vai nos defender, mas ela é algo sim que também a gente vai atacar. E não só isso, fala de uma junção. Ou seja, quando Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, ele fala no sentido de nós estarmos batalhando juntos. Muitas das vezes, quando a gente vê essa passagem, a gente pensa em estar cada um no seu canto, batalhando do seu jeito, mas não, Paulo ele fala sobre um exército, a igreja é esse exército que batalha unido. Então a unidade também faz parte dessa batalha. E é aí que tem uma questão, será que a gente tem estado unido como igreja? Será que a gente supera as nossas dificuldades para estarmos unidos, pensando que nós temos um bem maior, que é falar para as pessoas, e não só falar para as pessoas, é comunicar da salvação e de Jesus para as pessoas, ou não? Será que a gente não tem tido tanto essa unidade que deveria ter, né? Tanto essa unidade, às vezes, que Cristo até pede para a gente ter na Bíblia. E não só isso, como que anda a nossa fé? Será que, de fato, a gente tem crido em Jesus e no Evangelho, ou será que a gente tem duvidado? Porque a fé, ela é o escudo. Se você não tiver fé, então acabou. Você não tem escudo. O dardo, ele vai chegar e ele vai vir, porque embora... Beleza, Rafa, eu não estou com fé, então...
Mas eu tô com a couraça. Tá, mas você tá com a couraça, mas você tá com o rosto descoberto. Então, o dardo chega. E mesmo que você tiver com a couraça, pode pegar fogo, né? Então, muitas das vezes, o que acontece é que, como que vai a nossa fé? E a gente tem também a espada, né? Que é a espada do Evangelho, que era a espada do Império Romano, que era a famosa espada de 2 gumes, que era uma espada menor, que permitia com que o soldado fizesse movimentos mais rápidos e também ela era mais rápida de fazer o corte. Então ela era muito mais eficiente. E fala sobre a espada, né? E a espada ela é o quê? Ela é a palavra de Deus, tanto que a própria Bíblia ela fala. E será que a gente conhece de fato a palavra de Deus? Será que de fato a gente tem um conhecimento da palavra de Deus para saber como usar a palavra de Deus e ser assertivo para chamar as pessoas e para trazer as pessoas para o nosso meio? E não só isso. Ele também fala do capacete da salvação, né? O capacete da salvação é muito importante para proteger o quê? A nossa mente. Proteger aquilo que a gente pensa. A salvação, ela protege aquilo que a gente pensa. E muitas das vezes, o fator, às vezes, de uma pessoa deixar o evangelho, ou aquilo que a gente fala, desviar, começa na mente. Começa com a mudança de pensamento. Então, você tem protegido a sua mente com a salvação? Ou melhor, você é salvo? É uma pergunta para a gente se perguntar, para a gente refletir. Por quê, gente? Nós vivemos esse contexto e a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Mas a gente precisa estar preparado, e preparado através dessa armadura, que são as atitudes que a gente toma no dia a dia. São as atitudes que a gente toma de acordo com o Evangelho. Qual que é a atitude que a gente tem tomado? E é importante a gente tomar essas atitudes, por quê? Porque a gente tem uma missão, e a nossa missão é falar que Deus quer o bem da humanidade a ponto de enviar Jesus para nos salvar. E aí, eu quero fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, você tem, de fato, pegado e vestido essa armadura? A segunda coisa, através das suas atitudes, a segunda coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: você crê que Deus ele quer o bem da humanidade? Você crê que Deus quer o seu bem? E não só isso, você fala com as pessoas que Deus quer o bem delas? É uma coisa que a gente precisa refletir, porque a gente só vai ser relevante mesmo nessa questão e nessas mudanças do mundo que está acontecendo, quando a gente de fato pegar aquilo que Deus colocou para a gente, vestir isso e encarar a nossa missão e falar, não, eu tenho que falar de Jesus, falar do Evangelho. E a última coisa que eu quero falar: você é protegido por Deus nessa guerra? Você é salvo? Você tem um relacionamento com Jesus? Está na hora de começar a ter um relacionamento com Jesus e aceitar o bem que Deus quer para você. Amém?